Vamos falar hoje sobre o dano oculto do glúten. E olha, a gente vai direto ao ponto, tá? O que acontece a longo prazo quando alguém com doença celíaca ingere glúten? Porque não é só um desconforto passageiro, é um estrago que vai acontecendo aos poucos, muitas vezes sem a gente nem perceber. Então, a grande pergunta é essa, né? O que acontece de verdade dentro do corpo quando rola essa exposição ao glúten? E a resposta, gente, é que se inicia uma verdadeira cascata de reações que vai muito, mas muito além de uma simples dor de barriga. Para a gente entender direitinho o tamanho do problema, vamos passar por 4 pontos principais. A gente começa com o dano inicial, lá no intestino. Depois, vamos ver como isso se espalha para além dele. Em seguida, o que acontece quando o glúten afeta o cérebro. E, por fim, as complicações mais sérias de todas. Bora lá então. O dano inicial. Sabe, a gente sempre ouve falar da dor de estômago, do inchaço, mas isso, na verdade, é só a pontinha do iceberg. O estrago de verdade começa bem antes, de um jeito silencioso lá dentro do intestino. E aqui tem um ponto que, olha, é super importante. Muita gente pensa, mas só um pouquinho não faz mal, né? Pois é, mas não é bem assim. A ciência já mostrou que a quantidade de glúten para começar a inflamação é surpreendentemente pequena. Olha só esse número, 50 miligramas. É muito pouco. Para se ter uma ideia, isso é tipo uma migalha de pão. Uma ingestão diária e prolongada dessa quantidade já é o suficiente para causar dano na parede do intestino. E é por isso que a tal da contaminação cruzada é uma ameaça tão séria, tão real. Não dá para vacilar com isso. E o nome desse estrago principal é atrofia das vilosidades. Parece complicado, mas a ideia é simples. O sistema de defesa do corpo basicamente se confunde e começa a atacar o próprio revestimento do intestino. E aí ele vai destruindo umas estruturas que são essenciais para absorver os nutrientes. É aqui que tudo começa. É o ponto de partida para um monte de outros problemas. E essa destruição acontece em etapas, sabe? Primeiro vem a inflamação. O sistema imune ataca a parede do intestino. Com o tempo, com essa exposição contínua ao glúten, aquelas vilosidades, que são tipo uns dedinhos que pegam os nutrientes, começam a achatar, a diminuir. No final, na atrofia completa, a parede do intestino fica praticamente lisa e aí, imagina, a absorção de nutrientes fica super comprometida. Ok, agora vamos para a segunda parte. Por quê? O problema não fica só no intestino. Pelo contrário, o intestino que não funciona direito vira um gatilho para uma série de problemas no corpo todo. A lógica é bem direta, na verdade. Se o intestino não consegue absorver os nutrientes, o corpo inteiro sofre as consequências. Pensa só, sem ferro, sem cálcio, sem vitaminas, que são como os tijolos da nossa construção, vários sistemas do corpo simplesmente começam a falhar. E a lista de problemas é enorme. A gente está falando de anemia por deficiência de ferro, que não melhora com suplemento, sabe? Osteoporose, com os ossos ficando fracos, infertilidade, abortos de repetição, tem também a dermatite herpetiforme, que é uma lesão de pele que coça demais, queda de cabelo, a tal da alopecia areata, artrite e até mesmo danos no fígado. Fica bem claro que a doença celíaca não é um problema digestivo, é uma doença do corpo todo. Sabe, essa frase aqui pega num ponto importante. Muita gente acha que a pessoa celíaca é paranoica, exagerada com a comida. Mas depois de ver tudo isso, será que é exagero mesmo? Não é paranoia, gente. É uma necessidade para proteger a própria vida. Agora a gente entra numa área que muita gente nem imagina que tem a ver com o glúten: o cérebro. Sim, o impacto neurológico. Essa inflamação toda e a falta de nutrientes podem afetar diretamente o nosso sistema nervoso. E as consequências aqui são bem sérias, viu? Existe a ataxia por glúten, que é a perda de equilíbrio e coordenação. Tem a neuropatia periférica, que causa dor, formigamento nas mãos e nos pés. E não para por aí, não. A lista inclui dores de cabeça crônicas, enxaquecas, aquela famosa névoa mental, sabe? Dificuldade de raciocinar, de se concentrar, e até um risco maior de desenvolver depressão, ansiedade e distúrbios como TDAH. Bom, agora a gente chega na parte mais pesada e, sem dúvida, a mais grave de todas: o risco aumentado de câncer. Essa inflamação que não para, que dura anos e anos, pode acabar abrindo a porta para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. O ponto central aqui é esse: a inflamação crônica, aquela que fica ali, persistente no intestino por causa do glúten, é o que impulsiona esse risco.
O corpo fica num estado constante de ataca e conserta, ataca e conserta. E uma hora, nesse processo, as células podem começar a se multiplicar de forma descontrolada. E os riscos são bem específicos. O mais comum é o linfoma não Hodgkin, que chega a ter uma prevalência de 6 a 8% em celíacos. Depois vem o adenocarcinoma de intestino delgado, que é um câncer bem raro na população geral, mas para quem tem doença celíaca não tratada, o risco aumenta bastante. E também tem um risco maior para carcinoma de esôfago e de faringe. E essa é talvez a mensagem mais importante de tudo isso. Tem uma luz no fim do túnel. Existe uma forma de diminuir e muito esses riscos todos. E a resposta é a dieta sem glúten levada a sério para a vida toda. Ela não só acaba com os sintomas, ela funciona como um escudo protetor. Ela deixa o intestino cicatrizar, diminui a inflamação e, com isso, reduz o risco dessas complicações todas. Então, no fim das contas, a reflexão é essa. Seguir a dieta à risca não é só para não passar mal. É uma estratégia de longo prazo para se proteger. É sobre proteger uma vida inteira de consequências que podem ser bem devastadoras. A pergunta que fica é: será que a saúde é mesmo a prioridade?